Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Fora de Sala. Eu sou o Eduardo Rosa, é uma alegria ter você aqui com a gente para mais um debate, mais uma conversa sobre cultura, teologia e sociedade. Esse é o nosso programa tratando sempre assuntos relevantes, assuntos importantes, assuntos que visam trazer mais edificação para a sua vida. E nós temos aqui no nosso elenco, como parte do nosso casting, ele que jamais separa o ser vivente da vivência, Joel Neto. É um prazer estar com você aqui de novo. É o vivente da vida. Mas isso. Olá. Falta vocabulário. Falta vocabulário para entender tamanha divagação. O nosso amigo que sempre dorme de camisa, Felipe Santos, seja bem-vindo. É um prazer. Você não sabe por que isso? Ouça o nosso episódio anterior sobre espiritualização. Ele, que é o dono do Judas, Pedro Vercelino. Seja bem-vindo. Obrigado. Só pra quem não sabe, o Judas é o meu gato. O que passa na cabeça de alguém? Por que Judas? Essa história podia ter sido contada no episódio da espiritualização. Aham, Eu ia chamar o gato de Baal, mas a minha sogra achou meio ofensivo. É demais. Porque assim, que minha sogra que deu o gato de presente, né? De casamento, né? E aí eu falei assim, legal, né? Eu não gostava de gato, vou chamar o gato de Baal. Minha sogra falou assim, nossa, vai ficar gritando na rua, Baal, Baal. Como é que você fala? Você fala que vai pôr ração pra Baal, é oferenda? Eu vou ofertar no poste ídolo de manhã todo dia, quando o gato acorda. Ai, mas é um gato bonito pra caramba. É um gato hein? bonito, fala sério. Bonito. Ele que é o mais perto do que nós entendemos como alguém normal nessa mesa. Normal. Lucas Sabatier, uma Inimigo alegria. mortal do meu gato, inclusive. É muito bom estar aqui. E ele, o nosso amigo da técnica, o nosso herói, o nosso querido Renan. Obrigado, cara. Uma alegria estar com você aqui mais uma vez. Obrigado pela sua ajuda. Renan, o nosso homem sombra, na técnica, nos ajudando no som, vídeo. A gente podia chamar ele de sombra, né? Essa vai pegar. É isso aí. Queridos, hoje nós vamos tratar de um tema muito importante. Um tema que deveria ser algo simples, deveria ser algo comum entre os cristãos. Mas olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. O Lucas já me ensinou isso uma vez. Nunca presuma que as pessoas conheçam o evangelho. Né? Nunca presuma que elas saibam conhecer, dizer bem o que é o evangelho. E eu tenho experimentado isso cada vez mais. Quando perguntadas o que é o evangelho, a maioria, boa parte dos cristãos, tem muita dificuldade em dizer o que é o evangelho. Né? Alguns dizem que é uma filosofia, outros vão dizer que é um modo de vida. O evangelho é o coração da nossa fé. Né? Estamos falando do pilar da nossa fé, de algo extremamente importante para a nossa vida. E por isso é crucial entender realmente o que isso significa, até para que nós possamos não apenas vivê-lo de forma autêntica, mas também compartilhá-lo de maneira eficaz. Lucas, eu sei que essa definição do evangelho, esse entendimento quanto ao que é o evangelho, é uma das suas principais preocupações nas suas aulas de aconselhamento, né? E por que você tem essa ênfase em, logo no começo da caminhada, conversar com as pessoas sobre o que significa o evangelho? A gente gravou um episódio que tratava das ondas, né, que tem influenciado a igreja. A gente falou que uma dessas ondas era aquela ênfase na centralidade do evangelho. E a gente aqui, como grupo, afirmou a importância da centralidade do evangelho. Porque a vida cristã toma a forma do evangelho. Agora, quando a gente não sabe o que o evangelho é difícil de se conformar a isso. Né? É difícil, inclusive, de você evangelizar se você tem pouca ideia do que é esse evangelho. Né? Se você não tem ele bem definido na sua mente. Então eu desafio os meus alunos a escreverem uma definição curta. Isso, inclusive, foi a atividade proposta por um professor meu lá nos Estados Unidos, o Andy Naselli. E eu lembro da minha angústia de falar, peraí, se eu não consigo dizer em uma frase ou em 30 segundos o que é o evangelho, será que eu sei o que é o evangelho? Né? Será que eu sei o que é o evangelho? E aí quando a gente se depara com a pergunta o que é o evangelho, e eu ofereço esse questionamento para os alunos, eu me deparo com respostas que são genéricas. Uhum. Então, uma delas é: o evangelho é Jesus. Legal, Uhum. né? Legal.
Mas se você que estiver evangelizando e você disser para a pessoa que você está evangelizando Jesus, você vai parar por aí? Né? Justifique a sua resposta. Ou o apelo a Romanos 1, né? Quando Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus para salvar. Será que o que ele está oferecendo ali é uma definição? Ou é uma descrição dos efeitos do evangelho? Né? E eu, obviamente, entenderia a segunda. Mas se o evangelho precisa ser expandido, mas precisa ser descrito de maneira sucinta, o que é de fato o evangelho? Né? E eu tenho tentado sintetizar tudo a 3 notícias. Né? A notícia da encarnação, a notícia da morte e a notícia da ressurreição. A notícia da encarnação é anunciada pelos anjos. Né? Se você lê Lucas capítulo 2, você vê os anjos anunciando as boas novas de grande alegria. Boas novas, evangelho. Né? Nasceu o rei. E aqui tem um aspecto real dessa notícia, porque o evangelho não era algo anunciado apenas pelos anjos aos pastores. Né? Não foi uma terminologia unicamente empregada naquele contexto, mas era empregada no anúncio do nascimento de um imperador, de um governante importante. Era a chegada de um herdeiro real. Né? Nesse caso, era a chegada do rei. Do rei. Né? O rei chegou. E depois você tem Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios 15, quando ele fala sobre o evangelho que ele havia primariamente anunciado ou declarado aos coríntios, ele vai falar do quê? De que ele morreu, como as escrituras haviam predito, e que ele ressuscitou no 3º dia, como as escrituras haviam predito. Então a morte e a ressurreição são ali associadas ao evangelho, que de fato é o poder para salvar de todo o que crê, mas o evangelho, sendo uma boa notícia, ela é a notícia da encarnação, do nascimento, da morte e da ressurreição. O rei veio, o rei lutou e o rei venceu. Joel, como essa... Boa noite, vamos embora. Encerramos por aqui, né? Acabou. Pronto. Vamos ver o campeonato. Tá ótimo. Ô, Joel, como essa notícia Uau. do evangelho encarnado, do evangelho em carne, livra a gente de uma ideia de um evangelho simplesmente como uma ideia, né? Sempre um evangelho desencarnado. Por que a encarnação do evangelho, a encarnação de Cristo, é tão importante para a compreensão nossa do evangelho? Na verdade, eu acho que é exatamente isso que é a maior dificuldade para nós compreendermos corretamente o evangelho, como o Lucas disse, que é a dificuldade do aluno, foi a nossa dificuldade, talvez por algum tempo na nossa vida. Porque se costuma perceber o evangelho como alguma coisa que está fora de nós, como se ele fosse um mero, não estou dizendo que também não é, Sim. mas um mero conteúdo que está fora de nós, que nós olhamos à distância, e que nós precisamos alcançá-lo por meio de uma metodologia cognitiva. E replicá-lo por meio de um esforço comportamental. Então tem uma informação que eu capto pela inteligência e agora, sabendo o que faço, repito pelo comportamento. E aí eu me tornei um religioso se faço, usando as expressões do Tim Keller na Igreja Centrada, ou um irreligioso se eu não faço. Ou usando as terminologias da teologia, um legalista se eu faço, ou um antinomista se eu não faço. Mas o evangelho é o contrário disso. Embora tenha esses elementos nele. Esse movimento da encarnação. Ele é algo que está dentro de nós. É uma pessoa sobre a qual o conteúdo fala. O conteúdo fala dessa pessoa. Nós temos uma revelação em carne, mas nós temos uma revelação escrita que fala sobre o rei que nasceu. Por isso que o Lucas pode fazer essa exposição tão bela, porque as escrituras nos revelam, a palavra escrita nos revela a palavra encarnada. E essa palavra encarnada está em nós. Ele é o poder. Ele é a pessoa. Aí o conteúdo fala a respeito dessa palavra em nós. E essa palavra em nós é o movimento comportamental, porque o evangelho tem uma dimensão moral nele, tem uma lei
que foi totalmente e cabalmente cumprida em Cristo. Então há uma moral que nós replicamos nessa pessoa, porque como diz João no capítulo 15 do seu evangelho, sem ela, essa pessoa que é Jesus, nada podemos fazer. Então acho que aqui está o grande problema que nos faz não compreender corretamente. Porque nós colocamos o que está dentro fora e nós colocamos o esforço do comportamento nessa busca por encontrar o que está lá fora, sendo que o evangelho, essa encarnação do Cristo que tabernaculou em nós como pessoa, a expressão lá da Bíblia, não é mais um tabernáculo, um deserto, um templo no Monte Sião, mas é o Cristo em nós, a esperança da glória, que o conteúdo dá conta dele e o movimento que esse poder que nos salvou faz é nos colocar em direção a um comportamento moral cristão no poder do Cristo. Então, não sei se isso ajuda, mas eu acho que nosso problema é isso. A gente tem que ajudar as pessoas a tirarem o olhar de fora e colocar dentro do mero conteúdo e pôr na pessoa. Uhum. Entender que existe uma replicação moral, mas que não é no poder da pessoa encontrar o conteúdo que está lá fora, mas é no poder do Cristo em fazer tudo pelo Cristo. Muito bom. Ô Pedro, eu não sei se você vai lembrar, mas nós já tivemos essa conversa em aula uma vez, onde você explicava pra gente sobre o uso da terminologia do evangelho, né? E do quanto isso é ressignificado pelos autores dos evangelhos no uso dessa palavra, né? O que significa, no contexto bíblico, o termo evangelho, Pedro? A palavra evangelho e o verbo evangelizar, ele não são palavras de cunho religioso, essencialmente no mundo antigo. Palavras de cunho do campo da comunicação e da política. Né? Talvez o uso mais famoso, que normalmente os historiadores se referem, está numa parede, que é um calendário de como funcionava o Império Greco-Romano naquela época, especialmente o calendário do Império Romano, que é conhecido hoje como a inscrição de Priene, em que tem algumas datas importantes do mundo antigo. E nas inscrições de Priene, por exemplo, tem datas sobre o nascimento de Alexandre o Grande e tudo mais. E talvez da inscrição de Priene que mais chama a atenção dos historiadores por causa do uso da palavra evangelho é uma porção da inscrição de Priene em que tem um anúncio do nascimento de César Augusto. Essa porção da inscrição de Priene é datada normalmente do primeiro século, no ano 9, embora César Augusto tenha nascido antes. Essa inscrição... não, César Augusto é 9 anos de Cristo. Desculpa. Em 27 ele vence a batalha de Argos. Então ele nasce no ano 9. Ele é mais novo do que Jesus, inclusive. Mais novo no que chamamos ali de Anno Domini, né? O ano do Senhor, no ano que ele nasce. E tem algumas coisas interessantes nessa inscrição sobre ele, que o seu nascimento é chamado de evangelho, né? E ele é reconhecido como o Salvador enviado. Ele é confundido, inclusive essa expressão tá ali, né? Uma expressão grega, né? O Salvador enviado, o próprio César, né? O Senhor, e o próprio Deus, que se referem ao imperador. E tem algumas descrições da inscrição que falam que ele veio para fazer o bem, que ele é a esperança dos homens. E o nascimento dele é chamado ali de o evangelho, né? E o evangelho tem o envolvimento do arauto que anuncia o evangelho, ou seja, ele é o evangelista. E a tarefa do evangelista é evangelizar. Esse conteúdo que você tá dando é o mesmo que o Lucas falou lá dos pastores. Isso, exatamente. O contexto político por trás da palavra evangelho é esse contexto, né? A primeira vez que a palavra evangelho vai surgir em ordem cronológica no texto do Novo Testamento não é nos 4 evangelhos, são nas cartas do apóstolo Paulo. Se eu não me engano, o primeiro uso que o Paulo faz do uso da palavra evangelho na carta de 1 Coríntios. E ali ele vai usar o termo evangelho para falar sobre a história de Jesus como cumprimento da história de Israel. Ou a história de Jesus como a história que completa a história de Israel. Então Paulo é aquele que vai formatar o uso da palavra evangelho num contexto religioso para falar o seguinte: Jesus é a boa notícia do nascimento de um rei que é maior do que o próprio César, mais poderoso do que ele, que veio de fato trazer essa paz e possibilitar o perdão dos pecados, o relacionamento com o homem e Deus sendo reatado. E aí a gente tem um outro movimento acontecendo, porque para Paulo o evangelho é a mensagem sobre Cristo, em alguma medida. Para Paulo, a palavra evangelho dá conta da vida, morte e ressurreição de Jesus, mas com um foco maior na sua morte e ressurreição. A mensagem do evangelho de Paulo tem um foco maior na sua morte e ressurreição. Quando a gente chega no evangelho de Marcos, provavelmente o primeiro dos 4 evangelhos a ser escrito, a primeira frase do evangelho de Marcos é essa: princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus.
Na tradição da igreja, acredita-se que existe uma relação muito forte entre o Evangelho de Marcos e a pessoa de Pedro, e também uma relação muito forte com o Evangelho de Marcos com a cidade de Roma. E que provavelmente um dos elementos constituintes por trás da elaboração do Evangelho de Marcos, assim como possivelmente do Evangelho de Lucas, é a necessidade de complementar a crença da igreja de por que Jesus é o que morre e ressuscita. O que faz Jesus o digno de ser o que morre e ressuscita? O que nós podemos saber sobre a história do homem, que é esse que é o único digno de morrer e ressuscitar? Por isso Marcos começa falando sobre o Evangelho, agora não somente como a morte e a ressurreição de Jesus, mas como a história de Jesus como um todo, mas também como gênero literário. Em alguma medida, Marcos está falando o seguinte: deixa eu contar para vocês a história daquele que, em alguma medida, se tornou o centro da história. E Marcos vai falar, ali em Marcos capítulo 1, sobre o princípio do evangelho, ou seja, o início da boa notícia. E aí é onde a gente entra, talvez, num problema na nossa visão do evangelho, que é desconectar a vida e os ensinos de Jesus da obra de Jesus. Mas a vida e os ensinos de Jesus fazem parte do evangelho. Porque uma vez eu vi um pastor fazendo uma provocação na internet muito importante. Ele disse o seguinte: Jesus pregou o evangelho? Depende de como você define o evangelho. E de quão restrita é a sua definição do evangelho. Porque se o evangelho é a justificação pela fé, Jesus não pregou o evangelho. Paulo que pregou. Exceto talvez numa passagem em Lucas que Jesus fala sobre justificação ali. Mas Jesus anuncia a vinda do reino de Deus e o irrompimento da soberania de Deus no mundo, colocando em ordem o caos como consequência do pecado. Jesus não necessariamente pregou a fé nele mesmo para o perdão dos pecados e o relacionamento com Deus. Jesus pregou a si mesmo. Nossa, reflexão boa. A reflexão sobre o reino de Deus é totalmente autorreferente em Jesus. Jesus não fala de outro. Ele é a mensagem. Ele é o rei do reino. Ele é a mensagem e o mensageiro. Isso, exatamente. E aí a gente tem uma frase famosa de Rudolf Bultmann que ele vai dizer o seguinte... que ele vai dizer o seguinte, que na igreja primitiva existe um movimento em que o proclamador se tornou o proclamado. Essa é uma frase célebre do livro da teologia do Novo Testamento do Bultmann, que ele diz o seguinte: o que a igreja fez foi tornar o proclamador o proclamado. Porque para Bultmann tem um problema com Jesus. Ele vai dizer o seguinte: Jesus anuncia um outro ou um reino que é desconectado de si mesmo. Em alguma medida, a frase do Bultmann é verdadeira. A igreja parou de pregar o reino de Deus. Você ouve em Atos alguns anúncios do reino de Deus, você ouve em Romanos alguns anúncios do reino de Deus, mas o reino de Deus não é mais a mensagem da igreja primitiva. O Cristo ressurreto é a mensagem da igreja primitiva. Por quê? Porque o Cristo ressurreto é a execução e o estabelecimento do reino anunciado pelo Cristo encarnado. Então, quando a igreja primitiva torna o proclamador o proclamado, ela nada faz do que Jesus havia anunciado que ela deveria fazer. Porque o reino vem em Jesus. E o que é, em alguma medida, e desculpa eu me alongar, mas acho que isso é bem importante. O que é, em alguma medida, o evangelho nessa dimensão? O evangelho é a excelente notícia de que Deus não abandonou a humanidade em pecado sem esperança. Por isso que a história de Jesus completa a história de Israel. A história de Jesus cumpre as promessas que Deus havia feito para Israel. Ele trouxe para essa história de dor e sofrimento Jesus, o seu filho, o rei regente, para governar o mundo em caos e assumir o lugar de Adão e o lugar de Israel, que falharam na sua missão de governar o mundo. E agora ele anuncia essa chegada no seu reino, no anúncio do seu reino. Na sua morte ele inaugura esse reino no mundo. Na sua ressurreição ele estabelece esse reino. Na sua ascensão ele promete a vinda para consumar esse reino, trazendo juízo e salvação definitivos no futuro. Então, normalmente nós anunciamos o evangelho desconectado dos elementos políticos que o evangelho carrega. O anúncio do evangelho é o anúncio de um rei mais poderoso do que os reis terrenos. Esse é o contorno de Lucas constantemente. Mas o anúncio do evangelho é o anúncio de que Deus trouxe a sua soberania de forma visível para a terra e ele vai colocar ordem no caos. E ele escolheu um regente, que não é mais Adão nem Israel, para governar o mundo e então governar as pessoas de uma maneira totalmente transformada. Então, o evangelho é a mensagem do reino de Deus. E o que eu acho que normalmente a gente pode falar disso mais pra frente para eu não monopolizar o podcast, mas o que a gente normalmente confunde é o evangelho com a mensagem de salvação. Eu acho que elas são coisas distintas. Essas são as anotações da sua aula? Eu dou essa aula no Privilégio, hein? Privilégio que vocês têm. Muito bom. Sabe que é tão bonito isso, e eu acho que a gente acaba chegando nessa conclusão. Segunda-feira, minha filha do meio, por total folga, faltou na escola. Acordou, falou que não ia. E eu sou um pai muito mole e deixei ela faltar. Aí,
a gente tava na hora do almoço, fazendo almoço, eu e ela. Eu estava cozinhando um escondidinho de carne seca. Eu sou um bom cozinheiro. Você tem esses dons, Joel? Ô, esses cara. dotes culinários? Eu ouvi dizer que o Joel faz uma casquinha de siri que é inigualável, mas eu não comi ainda. Feijoada. Olha só, feijoada? Cara, vamos lá, vamos fazer. Ah. Mas eu tava com a Bel e a gente cantou domingo na igreja uma música que falava do reino. Uma música bem dos jovens. Cantou acho que no sábado também, aqui na juventude, né? E ela me fez essa pergunta. Falou, pai, fala um pouco mais pra mim do reino de Deus. Uau. E aí eu comecei a explicar, né? O reino de Deus pra ela. E de forma também que fizesse essa grande história e tal. Do Cristo que vem pra reinar e estabelecer. E a Isabel terminou a minha fala dizendo isso. Pai, então o assunto da Bíblia é o reino. Ela fez essa. Porque fica lógico. Uhum. Aí eu fiquei calado. Eu falei, é isso aí, filha. E não é um Ela problema, falou, porque se o anúncio de Jesus do reino é autorreferente, falar do reino é falar de Jesus. Isso. É do reino e do rei. Uhum. Felipe, que outras distorções você consegue perceber que são muito comuns hoje quando nós falamos com relação ao evangelho? O Pedro trouxe algumas diferenciações importantes para nós, correlacionadas à pessoa, à vida e toda a mensagem de Cristo, mas quando você olha para o nosso cenário cristão evangélico hoje, que diferenças, que dificuldades, que distorções você tem visto como mais frequentes para a compreensão do que significa o evangelho? Bom, obviamente há muitos, mas um que me tira do sério sempre é a distorção da teologia da prosperidade. Uau. Que afirma que uma pessoa que o evangelho ele tem a ver com saúde física impecável e com riqueza material impecável. É o evangelho que diz que se você vem para Jesus, eles estão pouco se lixando sobre a salvação, sobre o reconhecimento de que Jesus é o rei, e ele é rei sobre toda a terra, e ele reinará para sempre, e nós devemos, como súditos leais, nos submeter e segui-lo, e transformam isso numa mensagem de que Triunfalista. é triunfalista, não só triunfalista, mas uma mensagem que nós podemos mandar no rei, né? Porque se nós demonstramos a nossa, qual é a palavra que nós nos filiamos Filiação. ao rei, a nossa filiação ao rei, a partir de agora nós temos o direito de mandar no rei. É mais ou menos como aquele filho que é tão mimado que acha que pode mandar nos pais e os pais têm que fazer o que eles querem. É aquela história, eu nasço na casa, meu pai é o rei da casa, minha mãe é a rainha da casa. Eu sou o príncipe, mas só que eu sou aquele príncipe que consegue mandar no rei, na rainha, né? Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Por aí. Eu fui criado para ser cabeça, não cauda. Eu acho que a teologia da prosperidade, além de todos os problemas práticos que ela causa, ela desonra a majestade do Senhor Jesus Cristo. Uhum. Ela desonra profundamente o Senhor, porque ela diz que nós, seres humanos súditos desse rei, temos o direito de botar esse rei na parede e falar que ele tem que fazer o que a gente quer, porque simplesmente eu dei o meu dízimo, eu dei minha oferta, ou pelo simples fato de eu ter acreditado que ele vai fazer aquilo ali. A teologia da prosperidade, ela rebaixa o nosso rei à condição de um escravo que só serve para limpar os pés das pessoas que estão chegando na festa, né? Não, peraí, Jesus se colocou na condição de... eu estou me referindo, obviamente, ao cenáculo, quando Jesus ele faz a função daquele escravo que lavava os pés dos convidados que chegavam para a festa. Ele se colocou naquela condição, naquele momento, para ensinar uma lição aos seus discípulos de que eles deveriam servir e não buscar ser servidos o tempo inteiro. E aí só que o evangelho da prosperidade, no qual eu estou focando, ele simplesmente fala para Jesus, já que você pegou a toalhinha aí para lavar os pés, então continua lavando os pés o resto da vida, porque eu é que tenho que viver no bem bom. É uma coisa assim, né? Eu acho que essa é uma grande responder perversão. essa pergunta também. É mesmo? É gostosa essa pergunta, né? Qual que você mais tem raiva, né? Qual, João? E você? Qual que você mais tem raiva, João? Claro, também tenho raiva demais disso que ele falou. Amanhã até na aula de plantação vai fazer uma lista disso aí, da teologia liberal, da prosperidade, do coach, que é o anti-evangelho, né? Mas o legalismo, cara. O aspecto legalista. Teremos um episódio sobre isso. O aspecto, porque ele faz mais ou menos esse movimento também em dizer que nós podemos fazer o que o rei diz que só ele pode fazer. Que nós podemos produzir para os nossos esforços um caminho que só o rei. Porque o evangelho, aquele cara que faleceu, acho que faz pouco tempo, se não me engano, faleceu,
pastor da Spanish River, lá em Boca Raton, o David Nicholas, né? Escreveu aquele livro, O que fizeram do nosso evangelho? É uma pergunta. Ele fala isso, que o evangelho começa com a má notícia. A má notícia de que nós estamos afastados, distantes de Deus e nada podemos fazer para mudar essa condição. Mas aí eu coloco essa má notícia como contexto do evangelho. Sim, Porque é má notícia. se o evangelho é a boa notícia Isso. por definição, a má notícia não faz parte do que eu chamo de evangelho. Uhum. Né? Então eu tento É o diferenciar. ambiente no qual o evangelho é proclamado. Ela é o contexto no qual essa notícia se faz boa. Mas, A apresentação, obviamente, envolve. Passa por isso. Mas o que o David fala, ele diz assim, que essa má notícia, ela traz à tona, à luz, essa grande notícia que é o evangelho. Se nós estamos distantes de Deus e não podemos fazer nada para resolver essa condição, ele fez tudo que nós não poderíamos fazer e nos colocou na condição de salvos. Aí eu fico pensando, fico lembrando, cara, daquele texto, acho que eu comentei com você esses dias isso, aquele texto do servo, do conservo, que um é perdoado de uma dívida impagável, daí sai, acha um cara que tem uma dívida bem pequena e É a parábola que Jesus conta no contexto da mulher adúltera. E o cara que foi perdoado não perdoa. E se você notar, os dois falam a mesma coisa no contexto, tanto o servo quanto o conservo. Eles falam assim, tem paciência comigo que eu te pagarei. Os dois. Há uma crença no humano profunda de que a gente vai dar conta de pagar para o perdão chegar. A gente vai dar conta de quitar a dívida para que a pena não chegue. E o evangelho é a contramão disso. O evangelho já anunciou, seja para o servo ou para o conservo, não, vocês não vão pagar. Vocês carecem de perdão, vocês carecem de misericórdia, carecem que a gente faça um movimento, que Jesus, Deus em Cristo faça um movimento que vocês jamais poderão fazer. Eu acho que o legalismo, tal qual a teologia da prosperidade tenta reinar sobre o rei, o legalismo também destrona o rei desse movimento de que só ele pode fazer o movimento, até nós, que é fazer o movimento pelos seus próprios méritos e esforços. Sim. Isso tem que nos dar raiva. Acho que se eu fosse partir também dessa mesma pergunta que você fez, né? Eu acho que o grande perigo, e isso me incomoda muito, é quando a gente mistura de fato o evangelho com a mensagem de salvação. Porque se eu reduzo o evangelho à mensagem de salvação, crê em Jesus, arrependa-se para perdão dos seus pecados, essa é a mensagem de salvação, e você destitui o reino de Deus do evangelho, como o cerne do evangelho, ser um cristão no mundo simplesmente se reduz a viver a vida esperando Jesus voltar e eu não tenho mais nada para fazer aqui. Mas se o evangelho é a vinda de Jesus que vem colocar ordem no caos e cumprir as promessas e estabelecer o seu reino aqui e agora, e o seu reino é inaugurado na sua vinda, e eu habito nesse reino agora como um súdito do reino de Deus, por causa da existência do evangelho, isso impacta todas as áreas da minha vida agora, para hoje. Então, quando eu digo que o evangelho é crer para perdão dos pecados e ter uma morada celestial, eu reduzo a vida cristã à próxima vida. E não seguro de vida. E não algo que é vivido agora. Né? Que é o que eu chamo com os adolescentes aqui na igreja do evangelho do saguão do aeroporto. Né? O que é o evangelho do saguão do aeroporto? Você creu no Senhor Jesus, você ganhou um bilhete para você embarcar para a eternidade. O que você faz no saguão do aeroporto? Você toma um Starbucks e espera o seu avião ser chamado. Ou seja, você vive uma vida totalmente fútil, sem nada para cumprir como um propósito de ser um agente do reino de Deus no mundo. Você vive a vida como se a vida fosse o saguão do aeroporto. Você tem a garantia de que você vai subir, você só espera chamar a sua vez no avião, né? Isso é totalmente contrário à realidade do evangelho. É uma compreensão do peregrino, né? Isso, exatamente. E aí eu faço o quê? Eu chamo o evangelho de as necessidades do evangelho, que é o pecado. Eu chamo o evangelho de salvação, mas o evangelho não é salvação. O evangelho não é justificação pela fé. O evangelho não é expiação. O evangelho é diferente disso. Essas coisas são efeitos do evangelho. Talvez o evangelho torna possível a justificação pela fé. O evangelho é concebido no contexto da expiação. Você é justificado pela fé no evangelho. Isso, exatamente. Então, a justificação é um efeito do evangelho. Isso, eu gosto de falar sobre o contexto do evangelho. Eu gosto de falar sobre o convite do evangelho, que é arrependa-se e creia. É a mensagem de E eu salvação. gosto de falar sobre os benefícios do evangelho. Eu vou te arrumar um C. Vou arrumar pra você um C. Pra você. As consequências do evangelho. Pronto, achou o C. As conquistas do evangelho. Conquistas do evangelho. Mais slide. Mas é bom. Mas a ideia aqui no mundo da teologia, a gente faz a seguinte distinção entre a história salutis, que é a história da salvação, e a ordus salutis, que é a ordem da salvação aplicada. Cristo vem e ele cumpre
toda a salvação. Quando ele brada o tetelestai, está finalizado, né? Toda a salvação foi conquistada por ele. A obra dele está completa, né? E a gente poderia até, inclusive, pensar na ressurreição como parte da boa notícia do nascimento, mas talvez de um novo nascimento. Afinal, na ressurreição nós temos o primogênito dentre os mortos, Dentre né? os mortos. O primeiro gerado, o monógenos dentre os A mortos. nova criação, né? Isso. Então você tem a obra de Cristo estabelecida como a história da salvação. Agora, o que essa notícia de 2000 anos atrás tem a ver comigo e com você? E por que ela me convida, ela me leva ao convite do arrependimento e da fé? Porque ela continua sendo oferecida por mim. Quando Paulo vai falar sobre a morte lá em 1 Coríntios, ele fala que ele morreu pelos nossos pecados. Quando Isaías vai falar em Isaías 53 sobre o servo sofredor, era pelas nossas transgressões. Era levando as nossas iniquidades. Nossas de quem? De todo aquele que abraça essa mensagem pela fé. Uhum. Né? Por isso que é o poder, o evangelho é o poder de Deus para salvar para todo aquele que crê. O convite que é provocado, então, é: você crê? Você tem fé nessa mensagem, nessa notícia como boa por você? E o que te dá a habilidade de abraçar pela fé essa boa notícia como boa notícia para você, por nós e para nossa salvação, como o credo diz, né? É o Espírito que me faz reviver, que me regenera, que me dá esse novo nascimento com o coração aberto para essa mensagem, para esse Cristo. Ou seja, a história da salvação conquistada por Jesus, cumprida por Jesus, me é aplicada pelo Espírito. O Espírito do mesmo Cristo. E aí esse Espírito me une ao Cristo de tal maneira que ele me justifica e ele faz da minha vida uma vida cruciforme, uma vida que toma a forma do Evangelho nos pequenos passos no dia a dia, né? Eu tenho dito que a vida cristã ela é marcada por pequenas mortes e ressurreições. Porque você tropeça, reconhece que você precisa morrer para si mesmo, se arrepende e ele te ressuscita de novo, né? Não que você morresse eternamente ou tivesse qualquer impacto Você se apropria em termos da morte, de da perda de ressurreição, já está salvação. lá. Mas o formato da vida cristã a vida cristã toma a forma desse evangelho. Por quê? Porque a morte de Cristo, quando nós estamos unidos com ele pelo Espírito, é a nossa morte. A vida de Cristo é a nossa vida. E aí sim, Joel, ele vive em nós e sem ele a gente não consegue fazer nada. Esse evangelho é evidenciado nos frutos. Por isso que a fé sem obras é morta. Né? Evidencia. E eu acho que tem um elemento. Eu aceito. Eu aceito. Eu acho que tem um elemento do evangelho que a gente desconsidera, que é o papel do Espírito e a presença do Espírito como parte desse evangelho. Né? Se Jesus é aquele que completa a história de Israel e cumpre as promessas, talvez a grande das promessas do fim do período de Israel é a vinda do Espírito. A renovação do coração e a habitação do próprio Deus. E a vinda do Espírito é a garantia de que o relacionamento com Deus vai ser restaurado. E que o povo vai de novo reatar o seu relacionamento com Deus. É por isso que eu costumo dizer para os meninos aqui na igreja que tão importante quanto João 3,16 é Lucas 3,16 na Bíblia. Porque em Lucas 3,16 tem a declaração de que João Batista diz: virá aquele que é maior do que eu e ele os batizará com o Espírito. E o Espírito faz parte da mensagem do Evangelho. Porque o Espírito é a garantia de Deus de que agora habitados pelo próprio Deus, nós temos o nosso relacionamento reatado com Ele. Nós somos energizados para a vida, o Espírito é aquele que nos regenera de dentro para fora, e o Espírito nos capacita para esse papel de agentes do reino no mundo. Então, em alguma medida, parte da mensagem do Evangelho, que tem a ver com a vinda de Jesus, que possibilita a vinda do Espírito, porque Jesus é o inaugurador da nova aliança, cujo Espírito é o selo dela, no Espírito, ou pela ação do Espírito, nós experimentamos todos os efeitos do Evangelho. Porque tem um elemento que a gente normalmente perde no anúncio do Evangelho, que é o seguinte: o Evangelho, mais do que garantir a nossa salvação, é nos dar de volta um relacionamento com o próprio Deus. E esse relacionamento só é efetivado pela ação do Espírito e pela presença do Espírito. Então, Lucas 3,16 é tão importante quanto João 3,16. Porque a vinda do Espírito garante que aquilo que Jesus fez na cruz é meu pela fé. E a promessa de Jesus, aquele que tabernaculou entre nós,
era que um dia ele haveria ascendido aos céus, ele haveria junto ao Pai enviar o Espírito que estará com vocês e em vocês. Você tem uma progressão na presença divina, né? Na encarnação de Cristo, na encarnação do Filho, você tem a presença dele entre nós. No envio do Espírito, pós-Pentecostes, a gente tem ele com a gente e na gente. Nós somos feito templo de Deus. É por isso que, em alguma medida, o evangelho é sobre uma promessa que Deus cumpre através de Jesus. E Deus tomou a iniciativa de restaurar os relacionamentos com ele. Essa é a promessa. Um dia vocês vão voltar. E vocês vão voltar quando eu voltar para vocês. Um dia eu vou trazer vocês de volta. Eu vou trazer vocês de volta. Até porque o evangelho tem a ver com o novo êxodo. A expectativa do retorno do povo para a habitação do lugar de Deus. Ou para a habitação na presença de Deus. E essa é a mensagem que a igreja primitiva estava proclamando. Esse é o querigma da igreja primitiva, né? Jesus tornou possível o relacionamento de novo com Deus. Por meio da sua morte e ressurreição. E isso é efetivado pelo Espírito. Quando eu quero evangelizar alguém, eu não posso deixar de falar que o rei veio, o rei lutou e o rei venceu. O Filho de Deus se fez carne. Você transforma os fatos, É que não dá pra dissociar os fatos da interpretação dos fatos. Sim, O que me parece, de alguma forma, é que a mensagem ela é um meio pela qual se noticia alguém. A mensagem é o canal. A O boa encadeamento notícia, ela desses fatos é uma aponta- mensagem que mostra o rei. Exatamente, ela O aponta. evangelho é a vamos lá. notícia. Sai. O evangelizar é juntar o fato e a interpretação do fato na mensagem. Então, quando eu evangelizo, eu digo: isso aconteceu, e o significado do que aconteceu é esse, e essa é a mensagem. E quando você crê nisso, você indissociavelmente está crendo no fato e na interpretação do fato ao mesmo tempo. Só que a interpretação do fato não subsiste sem o fato ser real. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios que a necessidade da ressurreição é real e que aquilo que ele diz vem da tradição e está de acordo com as escrituras. Então, o evangelho é Jesus, ou a chegada de Jesus, que O fato. o fato, junto com a interpretação do fato. Aí eu acho que a gente está tentando construir uma desassociação para conceituar que ela não existe. Eu acho que ela não existe. E não dá pra E separar a não dá- mensagem da pessoa. Não dá. O vivente da vida. Ah, também Exato, sabia, era profecia, era profecia. Vejo que és profeta, Joel Neto. Eu chutei. Vejo que és profeta. Espero que o Corinthians esteja fazendo o mesmo. Mas eu acho que a gente não consegue. A gente vai devagar, vai conceituar, mas a mensagem sim, e a pessoa estão. Então, Sim. a, No contexto, a mensagem só É isso que você chamou de existe- contexto? Não, o contexto tem a ver com a história da redenção. Tá. Criação e queda. Ó, a mensagem só existe porque o fato aconteceu. Sim. O fato aconteceu e foi reportado por alguém. Logo, ele se tornou a notícia. Essa notícia é comunicada a alguém. As duas coisas precisam andar juntas. O fato e a notícia. Sem o fato, a notícia seria falsa. Certo? Uma coisa que a gente tem sempre que lembrar é que quando nós recebemos a Cristo como nosso Salvador, nós recebemos também um emprego. Nós nos tornamos funcionários públicos. Funcionários públicos do reino. E o funcionário público, a gente só tem uma função. Na verdade, nós nos tornamos embaixadores, como Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, né? Melhor do que funcionários públicos. Né? É porque o funcionário público tem uma noção tão pejorativa, mas vamos lá. Nós nos Eu tornamos... fui criado por funcionários públicos. Nós nos tornamos funcionários, embaixadores do reino, do rei, que proclama a mensagem do reino. E qual é a mensagem do reino? Reconciliem-se com Deus, porque vocês estão vivendo em inimizade contra Deus. Então, eu achei interessante o Mas Pedro falar, não reconciliar dá com o pra mundo ficar... não é nós, né? Não é no nosso esforço. Não é. Aí vem o Não, Cristo. Você chama A gente não as tá pessoas, falando da- você chama as pessoas para se reconciliarem. Você fala para as pessoas, reconciliem-se com Deus. Mas como é que eu me reconcilio com Aí é o Deus? movimento da ordem e salutos que o Lucas falou. E aí vem a evangelização, que é contar exatamente. a história. E existe nesse processo todo um desdobramento revelatório do próprio Deus, que se faz revelado na pessoa do Filho encarnado, que é o Verbo de Deus. E depois de ascendido aos céus no envio do Espírito, que o Filho e o Pai enviam ao mundo, ele testifica de quem? Ele testifica do Filho, da obra do Filho, né? Da salvação do Filho. Então o Espírito evangeliza? Quando você lê o discurso de Jesus no cenáculo, o Espírito está intimamente ligado
a verdade. Ele é o espírito Ele da convence. verdade. Né? Ele convence. Ele é o espírito da verdade. E que haveria de lembrar eles de tudo e explicar as coisas. Né? Então, a igreja surge no espírito que traz esse povo junto em Cristo para uma vida divina. E a vida divina é, por natureza, revelatória com relação à criação. Por isso que a vida divina na igreja é essencialmente revelatória na sua proclamação. Não existe igreja sem proclamação. Igreja que não proclama evidencia a ausência do Deus que se revela. Eu acho que essa tensão que o Felipe está propondo e que é real, ela nasce muito de uma afirmação que ela é muito recente, que a gente ouve mais ela, que é essa afirmação de que o evangelho é uma pessoa. Né? E a gente também sabe que o evangelho é um conteúdo. E também é uma pessoa. O evangelho tem uma história, o evangelho Isso, é uma tudo que vocês estão doutrina, o falando. evangelho é Isso uma tudo que vocês estão conteúdo. falando. O Lucas falou lá no início, quando eu falei sobre o que tá fora, o que tá dentro, eu falei, não é um mero conteúdo, mas eu até afirmei, mas também é um conteúdo sobre alguém. Mas a gente vem de uma história, me parece, tão reativa por conta da teologia liberal, onde houve uma tentativa de desassociar tudo isso, e como no nosso outro podcast, assistam lá, a espiritualização, né? A gente espiritualizou tudo. E aí vem uma racionalidade muito profunda, um racionalismo até como reação a essa coisa tão liberal. Do evangelho como doutrina. Como doutrina, que deixa de ser uma proposição e se torna uma coisa reativa. Um conjunto de ideias a ser criado. E aí tudo isso que foi falado, tudo isso que o Felipe falou, o Lucas falou, juntando, deixando encadeado, tudo faz muito sentido e tudo faz parte do todo. Eu só acho que a gente não precisa de toda essa divisão que a gente está fazendo. Eu acho que o evangelho não é simplista, mas ele é um pouco mais simples. Até uma pergunta que você colocou lá na pauta. Sim. Ele não é simplista o evangelho, mas ele é um pouco mais simples. Eu acho que a gente vai fazendo essa divisão, ele é uma pessoa. E é um conteúdo sobre essa pessoa. E quando a gente fica tentando fazer essa coisa processual, claro, a gente vai ensinar, vamos fazer um slide com 3 Cs, mas quando a gente começa a fazer essa coisa processual, talvez o evangelho fica mais difícil ser falado em 3 frases, Sim. que o seu aluno coloca. Agora, Eu acho que é tudo, mas é tudo em uma coisa mais coesa do que essa coisa processual e separada. Acho que quando a gente olha para a igreja primitiva, a gente descobre como eles evangelizaram. Eles evangelizaram contando a história de Jesus. Isso é muito claro onde? Na produção dos 4 evangelhos. Sim. Especialmente dos 3 primeiros. Porque o que nós temos nos 3 primeiros, em alguma medida, um homem no século XVII vai chamar isso de, especialmente o evangelho de Marcos, de uma narrativa da paixão com uma longa introdução. Né? E o que nós temos nos 3 primeiros evangelhos? Desde muito cedo na igreja primitiva, esses documentos são documentos anônimos. Eles não têm nome, eles não são assinados assim. Mas eles circulam na igreja com o título Evangelho ou Evangelho no singular segundo alguém. E, se eu não me engano, Eusébio vai falar do evangelho quádruplo. Ou seja, um evangelho com 4 perspectivas. E quando você olha para esse evangelho, ou o que ele chama de evangelho a história de Jesus e a interpretação que o evangelista fez da história de Jesus. Porque o evangelista ele não é só um historiador nem só um narrador, ele é um teólogo. Se a gente pegar o evangelho de Marcos, ele está evangelizando. Ele fala, vou contar para vocês a história de Jesus. Ele começa a contar o que Jesus fez. Ele começa a contar de onde Jesus veio. Qual é a origem de Jesus, a relação de Jesus com Deus. E de repente ele mostra Jesus se opondo a Satanás e vencendo as batalhas contra Satanás, expulsando demônios e ensinando amplamente. Num determinado momento ele mostra Jesus dizendo quem ele é e para que ele veio. Eu vim para dar minha vida em resgate de muitos. E vez após vez no evangelho de Marcos, Marcos usa passagens de Isaías. Ele cita Isaías 40, ele cita Isaías 61, ele cita Isaías 63, ele cita Isaías 53, ele cita a passagem do Êxodo sobre a aspersão do sangue na aliança com Moisés. Ou seja, por trás da narrativa de Marcos, tem a narrativa de Israel acontecendo. A narrativa de Israel está atrás da narrativa de Marcos. E quando a gente chega na última ceia, Jesus diz que eu vim estabelecer uma nova aliança no meu sangue. O que Marcos está fazendo? Marcos está evangelizando. Marcos está contando a história de Jesus de maneira interpretada, dizendo: o servo sofredor que veio dar sua vida em resgate de muitos é o Cristo. E um elemento importante na narrativa de Marcos é o seguinte: Marcos a todo momento mostra e aí esse é o elemento literário, né? Porque Marcos ele é tanto historiador quanto teólogo, mas ele é narrador, ele é contador de histórias. Vez após vez as pessoas fazem perguntas em Marcos: quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Os discípulos fazem a pergunta: quem é esse? A multidão faz a pergunta: quem é esse?
De repente, um demônio responde: tu és o Filho de Deus. Mas os discípulos não dizem isso ainda. E o último momento em que uma declaração direta e aberta sobre Jesus é feita é na cruz. Quando o centurião romano olha para ele e diz: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E quando ele diz: quando Cristo está exaltado na cruz. O que Marcos está fazendo com o seu leitor? Ele está chamando o seu leitor a acompanhar a história de Cristo. E na cruz olhar para ela e fazer uma declaração: este é o enviado de Deus, o Rei do Reino. Assim, eu não tenho quase nada mais pra contribuir. Tanta coisa legal que vocês falaram, mas eu queria só focar de volta uma coisa. E o que é um milagre, porque eu que sou tão divago, tanto focar um negócio é muito difícil pra mim, né? Mas a gente não pode perder de vista o foco e o fato daquilo que nós falamos no início. Que o evangelho é a boa notícia de que Cristo fez por nós o que nós nunca poderíamos fazer por nós mesmos. No contexto da história do povo de Deus. Acho que esse é um elemento Sim. que não pode ficar de fora. Mas aí nós já vamos ter que explicar. O que eu quero dizer Porque pra, Jesus só faz sentido nesse o contexto. que eu quero dizer pra Dona Maria da minha igreja, que ela tá tomada pela teologia da prosperidade na televisão. Que ela tá tomada pelo legalismo denominacional religioso que ela veio. Que o jovem de 20 anos da minha igreja tá tomado pelo coach, crente. Eu quero dizer pra ele que ele não pode fazer o que só Jesus pode fazer. Aí vem implicações poderosas e profundas. Nós vamos precisar ensiná-lo, discipulá-lo, caminhar com ele, pegar o evangelho para ele todo dia. Porque não é o evangelho só que leva para o céu, é o evangelho que ordena a vida. Mas há uma afirmação singular e simples, como o Lucas falou no início, que a gente tem dificuldade de escrever numa sala de aula, que não é simplória, por isso que temos dificuldade, que a gente precisa conservar aqui no nosso tema, eu acho. O evangelho é essa boa notícia que anuncia que a gente não é e que Jesus é. Que ele fez. E ele é e fez por nós. Por nós, por nós. É porque esse link é importante, né? Não tô diminuindo nada, viu, gente? Não é Por só, favor. não é só o eu não consigo e ele consegue, mas ele consegue no meu lugar. No meu lugar, por mim. Lucas, quando eu ensino lá o livro de Gálatas no seminário, eu sempre foco assim no início, logo no capítulo 1, quando ele tá explicando ali. Ele tem o outro evangelho, mas tem o evangelho, né? Que ele tá dizendo que está sendo atacado na Galácia. Eu digo assim, que o evangelho ele tem origem divina, não nasce em nós, nasce em Deus e ele revela no Cristo. É a história do Cristo, como está sendo falado. Ele atende à necessidade humana, ele é expiatório e ele é substitutivo. Paulo coloca todos esses elementos ali do princípio de Gálatas. Então não tem a ver comigo, não é sobre mim. É sobre Deus, revelado em Jesus, o Deus triuno. Atende uma necessidade que é minha, eu não podia fazer. Então ele expia e substitui todo o movimento que no Antigo Testamento era feito simbolicamente. E é pra glória dele, né? Porque ele vai Isso. terminar dizendo assim, pela vontade do Pela Pai e pra vontade glória do de Pai. Deus. E agora ele faz, sendo o Cordeiro perfeito, sendo o sumo sacerdote, sendo o templo que vai tabernacular, sendo tudo. Como Paulo fala em Colossenses, em todos nós. Então, eu acho que essa, de novo, simplicidade sem ser simplista, a gente precisa... isso pra mim é muito caro, né? Eu não tenho medo de devagar sobre gnomos, como a gente fez em outros episódios aqui, mas essa parte de dizer o que é o evangelho, porque o Carlos Macor, que é meu discipulador, ele diz assim, que eu acho muito legal isso, ele fala assim, imagine que você termina um culto e chega diante de você o Dr. João e a Dona Maria. Dr. João, PhD, formado em Harvard. Dona Maria, uma dona de casa analfabeta. Aí os dois se convertem no mesmo culto. O Dr. João chega pro Lucas, pastor da igreja, na frente, depois que o Lucas pregou. Fala da decisão dele. E aí o Lucas fala, o senhor tem que aprender mais desse Jesus. Aí o Lucas pega a chave do escritório dele, dá pro Dr. João e fala, pega a minha chave do meu escritório, vai lá amanhã. Mandei no seu WhatsApp agora uma lista bibliográfica de tudo que você deveria ler na próxima semana para você crescer com Cristo. O Dr. João dá um abraço, o Lucas vai embora, parece a Dona Maria. Aí o Lucas olha pra Dona Maria e fala assim, pra senhora eu só tenho Jesus mesmo. Aí a Dona Maria fala pro Lucas, mas não foi o que o senhor falou no culto que era que eu precisava? Não era isso, pastor? Será que eu entendi errado? Aí o Lucas tem que dizer, era só isso. Agora, eu acho que é excepcional levar o Dr. João nesse caminho. E achar caminhos de comunicação possíveis para também levar a Dona Maria nesse caminho do conhecimento. Mas o ponto de partida não é a biblioteca do Lucas. E
o empecilho também não é o analfabetismo da Dona Maria. É Jesus, é. E o Jesus que a gente anuncia, esse Jesus que convida o cansado e sobrecarregado para vir até ele convida se fazendo presente entre nós. Então, eu vou falar para Dona Maria que Jesus fez o que ela não consegue fazer por ela. Por ela. Na medida que ele veio, ele morreu e ele ressuscitou. Eu não consigo negligenciar nenhum desses aspectos. Essa igreja que eu Por isso, quero. e ascendido aos céus, ele reina hoje sobre a vida da Dona Maria. Por meio do Espírito que ele enviou, ele reina hoje no coração dela. Olha que poder, E ele aconteceu tudo na capacita- última meia hora, cara. E ele capacita ela para uma vida agradável a Deus, uma vida que cumpre os propósitos da existência do Criador para ela. E por isso que eu E tenho agora medo eu posso- desse processualismo grande, Pedro, sabe por quê? Porque a Dona Maria vira pro Lucas agora, usando ainda o exemplo, e fala assim, mas pastor, faz só 45 minutos que aconteceu tudo isso. Aí ele falou, não, foi em 1 segundo. E eu acho que De agora fé. o que eu posso dar pra Dona Maria, que eu também devo dar pro Dr. João, é o desafio de viver de acordo com esse evangelho. Eu não diria viver o evangelho. Eu acho que a gente não vive o evangelho. O evangelho vive em nós. Isso, a gente vive de acordo com o evangelho. O meu chamado pra Dona Maria agora é o seguinte: eu vou ensiná-la a desistir de si mesma em outras áreas da vida. Andar de modo Porque digno Jesus da salvação. porque Jesus acabou de declarar a insuficiência dela. Isso. E disse: você não pode fazer, eu fiz por você no seu lugar. Então agora, na sua criação de filhos, na sua ansiedade, na sua angústia, vamos ver de acordo com o evangelho que denuncia todas as suas incapacidades e que você encontra em Jesus a capacidade para viver todas essas coisas, porque ele não só é o poder, como ele é o poder em você, mas é o poder pra você. É por o causa tal da de morrer obediência. e ressuscitar todo dia. Que é o- por cima. exato. Então eu lindo tenho isso. mais do que Jesus só pra Lindo. dar pra Dona Maria. Eu tenho um desafio pra Dona Maria. Eu tenho um desafio da Dona Maria. Eu falei assim: agora que você tem Jesus, eu vou te ajudar a organizar o restante total Só da vamos sua vida só uma coisa, eu ao acho que você vai gostar entorno de consertar Jesus. nisso. Não é algo, você não tem mais do que Jesus. Você tem mais sobre Jesus. Em alguma medida. É que eu não tô dizendo assim, aqui Jesus leva embora. Isso. Porque ela não vai saber o que fazer com isso. Isso, não, mais Eu tô- sobre ele. Isso. Eu- Mas eu não tô nada ensinando- além dele. Sim, claro. Mas a gente começou esse episódio com o Lucas comentando da agonia dele diante dessa pergunta, o que é o evangelho? Eu acho que a gente podia terminar voltando para essa pergunta, então. Eu acho que seria importante para todos nós se a gente pudesse rapidamente, de maneira simples, como o Joel tá pedindo pra gente. Embora Diante- eu gostei de tudo que eu vi. E Exatamente. concordo com tudo. Diante dessa pergunta, Quase tudo. então, o que é o evangelho? Como que vocês gostariam de definir, de deixar essa mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu. Você já era reprovado na aula do Lucas, cara. Nota 0 na aula do Lucas. Joel, o que é o evangelho, Joel? Cara, o evangelho é a boa notícia de que nós estamos distantes de Deus e nada podemos fazer para resolver esse problema. Então, ele, na pessoa do Filho Jesus, fez por nós, em nosso lugar, nos salvando. Amém. Pedro? Eu não quero só desconectar o restante da história da Escritura no processo. Então, para mim, o Evangelho, ele é a boa notícia de que a história de Jesus completa e cumpre a história de Israel, as expectativas e as promessas de Deus, de que ele veio restaurar o relacionamento com o seu povo. E ele faz isso por meio do Espírito e o perdão dos pecados. Lucas, o que é o evangelho? Eu vou ler a minha definição, vou fugir aqui do script. Vou voltar pro meu script, na verdade, né? O evangelho é a boa notícia de que Jesus, o Filho de Deus, enviado pelo Pai em amor, tomou a nossa humanidade por nós e para nossa salvação. E conforme as Escrituras previram, viveu em perfeita justiça, morreu na cruz por nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu aos céus para assentar-se entronizado à direita do Pai, reinando sobre tudo e todos pelo Espírito que enviou, até que retorne para julgar e consumar a nova criação. É isso aí. Isso pra mim é o evangelho. Aqui ninguém vai cantar musiquinha pra gente terminar o episódio? Qual é a música? A musiquinha que vocês estavam cantando antes do A evangelho? gente não lembrou a A gente não letra. lembra a melodia. Puxa vida. A gente só lembra o evangelho é que Ah. desvenda os nossos olhos e desamarra tudo. Paulão, Grupo Logos, segue lá. Grupo Logos, é isso aí. Queridos, mais uma vez, uma alegria, um privilégio dividir com vocês essa mesa.
Tenho certeza que quem ouviu esse episódio foi muito edificado. Eu e se fui. você quer saber mais sobre isso, se você tem outras dúvidas, perguntas, se você quer participar da nossa conversa, não se esqueça, você pode. Envie pra gente uma mensagem, comente lá, aí você que tá vendo no YouTube, comente esse episódio, faça suas perguntas, participe dessa conversa com a gente. Esse programa é feito pra você, Amém. tá bom? Ô, Du, essas coisas que o Pedro falou é tão profundo pra você entender o todo ali da teologia do evangelho. Você tem um curso, não tem disso gravado, que é fácil de acessar? Tem, Ou tem que pagar? eu tenho um curso sobre a grande história da É escritura, isso, né? isso é legal demais. Chama A Grande Narrativa da Bíblia, tem no YouTube. Acessa lá, você que tá assistindo. Isso aí, procure. Tá, Seu junto- YouTube? Não, tá no YouTube da Igreja Batista Fonte. De São Paulo. Fonte de São Paulo, isso. Isso. Grande bem. narrativa, o curso chama É. Grande Narrativa. Isso, olha lá. Procure no YouTube, Fonte São Paulo, você vai encontrar esse curso lá com o Pedro. Um abraço, nós nos vemos por aí. Um abraço. Valeu.